Sejam todos bem-vindos. Vamos falar das grandes navegações do século XV e XVI. Portugal começa as grandes navegações tentando contornar a África no chamado Périplo Africano. E com isso se depara com muitos povos, uma grande diversidade. Isso mostra que os europeus estavam incorretos, errados, quando eles acreditavam que os africanos tinham uma cultura homogênea. Por exemplo, na costa ocidental da África, eles tiveram contato com o Império do Mali. O Império do Mali, que se converteu ao Islã, tinha grandes obras arquitetônicas, inclusive uma grande mesquita, que já tinha uma arquitetura ogival, era muito forte no comércio do sal, de escravos. O tráfico negreiro começa dentro desse contexto. Depois, ainda dentro deste lado, nós vamos ter o contato com o Império Oyo-Benin, na região do Benin atual, da Nigéria. Esse império ele foi muito importante na história do Brasil, porque ali tem a cultura Yorubá, responsáveis pelas religiões de matriz africana no Brasil. A mistura, o sincretismo religioso. Mas nessa cultura também eles tinham uma religiosidade muito forte e construção de imagens sacras, muitas delas foram saqueadas e levadas para a Europa. Nessa região houve também a Costa dos Escravos, onde muito tráfico negreiro foi feito. Na região do Reino do Congo, nós tivemos o rei congolês se convertendo ao cristianismo, passando a ser chamado de Pedro I. O Mani-Congo então se converteu, ampliando ainda os contatos com os reinos europeus, facilitando o comércio, uma vez que eles já faziam grande parte do comércio com outros povos da África e da Ásia. Também era um estado centralizado. Lá no Reino do Congo, eles eram de etnia Banta, uma etnia muito flexível que se adapta fácil às outras culturas. Continuando falando de Portugal, aqui no Brasil se acreditava também, até recentemente, que as aldeias eram todas dentro da floresta, não tinham grandes estados, mas quando observamos com mais detalhe, vamos olhar que lá no estado do Pará, tivemos a cultura marajoara de mais de 2000 anos. Lá eles foram muito importantes na cerâmica, também eles elevavam terras por conta do território alagadio e, principalmente, eles inundavam algumas regiões para facilitar a pesca. Acredita-se que grandes aglomerados humanos estiveram presentes ali. Um pouco mais abaixo, no Amazonas, nós temos a cultura dos tapajós. Os tapajós criavam tanques para a criação artificial de peixes. Também há resquícios de construção de cidades, de locais privilegiados que mostram que havia uma hierarquia e um estado centralizado. Ao centro do país, na região do Mato Grosso, temos a cultura xinguana, os xingus, que até hoje estão muito bem preservados porque por muito tempo eles não foram encontrados pelos europeus. Tinham uma grande concentração populacional que chegou a ter cidades com 50 mil pessoas, segundo pesquisas mais atuais, e com localização de estrada em forma de cruz, que facilitava a comunicação entre esses povos. Protegiam com grandes celeiros a sua alimentação com paredes de madeira e uma grande oca que representava então a comunidade dos xingus. Indo para a Mesoamérica e também para a América Andina, nós temos culturas que são de servidão coletiva, que se lembram muito com a cultura do Egito, da Mesopotâmia e etc. Aqui na Cordilheira dos Andes se desenvolveu a cultura Inca. Inca é o nome do imperador, filho do deus Inti. Nessa comunidade, eles se desenvolveram por 4.000 quilômetros de extensão, uma capital importante, Cusco, que chegou a ter 100.000 habitantes. Pela localização, pela altitude, desenvolveram a agricultura de degraus. A agricultura de degraus conseguia compensar pelo esse território que não tinha muita regularidade. Praticavam sacrifícios humanos, porque acreditavam que o Deus Sol necessitava de sangue humano para continuar favorecendo a agricultura. Os incas dominavam a metalurgia, dominavam técnicas agrícolas, astronomia, porque acreditavam nos astros, acreditavam no Sol principalmente.
Na Mesoamérica, no território entre México e Guatemala, temos a presença do Império Azteca. A capital, Tenochtitlan, chegou a ter 12 milhões de pessoas. O império todo chegou a ter 12 milhões de pessoas. A capital, 300 mil pessoas. Também o imperador Azteca era considerado uma divindade. O auge desse reino foi em Montezuma I. E a chegada dos espanhóis se dá com seu filho Montezuma II. E a conquista dos espanhóis com Cuauhtémoc, que foi aquele que foi derrotado por Hernán Cortés e terminava assim a autonomia dos astecas. Os astecas construíram grandes pirâmides, onde realizavam as suas cerimônias, praticavam uma agricultura também muito específica, mais de 40 víveres. Eles também criavam abelhas, eram muito importantes na guerra e na caça, tinham muitos inimigos. Os astecas faziam uma agricultura bem sustentável, as chinampas, que eram ilhas artificiais perto do lago do Texcoco, uma vez que naquela região seria impossível de produzir alguma coisa. Essas culturas elas só foram derrotadas pelos espanhóis por vários motivos. O principal desses motivos foi a aliança que os espanhóis fizeram com os inimigos, tanto dos incas quanto dos astecas. No caso dos incas, os espanhóis se aproveitaram de uma guerra civil que havia. Exércitos de Huáscar e de Atahualpa lutavam para a sucessão imperial. E aí, Francisco Pizarro se utilizou desse conflito interno para poder conquistar o Império Inca. Em relação aos astecas, povos que eram oprimidos pelos astecas, que tinham muitas rivalidades, se uniram aos espanhóis após o imperador Montezuma expulsar os espanhóis da capital Tenochtitlan na chamada Noite Triste. Junto com os inimigos dos astecas, os espanhóis voltaram e derrotaram este império. Mas também nós podemos falar de outras coisas. As doenças que os europeus traziam dentro dos seus corpos, uma vez que os nativos não tinham a imunidade para isso. O trabalho compulsório como era feito. Tanto a mita quanto a encomenda, elas dizimaram grandes populações, porque trabalhar na mina, trabalhar na agricultura naquela época para os europeus, que tinham muita sede de poder, de dinheiro, de produtos tropicais, acabava com a saúde e com a expectativa de vida dos povos ameríndios. Fora isso, nós temos também novas tecnologias, como o cavalo, a utilização de armas de fogo. Mas não podemos deixar de falar também da crença que os nativos tinham em relação aos europeus. No primeiro momento, eles receberam de braços abertos, acreditando que os europeus fossem divindades, uma vez que sua crença falava sobre o retorno de deuses que viriam resgatar a população. Então, diante das grandes navegações, diante das grandes viagens, os europeus se depararam com civilizações na América, na África, que acabavam colocando mais dúvidas do que certezas. Os estereótipos continuaram existindo. No entanto, os europeus sabiam que agora, que uma grande diversidade, tecnologia, estados centralizados e muito conhecimento havia também em povos não europeus. Beijo no coração, bons estudos e até a próxima.